Bom dia a todos. Quero passar para vocês a alegria de estar recebendo, nessa série que estamos fazendo, recebendo os candidatos a presidente, a vice-presidente, no caso hoje, a nossa senadora Kátia Regina Abreu. Por 17 minutos falaremos aqui com você pela TV e depois você pode nos acompanhar pelo WhatsApp e pelo Facebook da TV, Facebook/TV Osasco. Nós continuaremos essa entrevista com a senadora Kátia Abreu. Há uma rápida apresentação. A Kátia Regina Abreu, de Abreu, é uma empresária pecuarista e política brasileira, filiada ao Partido Democrático Trabalhista, foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o governo de Dilma Rousseff. É senadora pelo estado do Tocantins e atualmente candidata a vice-presidente do Brasil. Muito bom dia, senadora. Bom dia, é um prazer poder estar aqui com você, Paulo e Nilson, e com vocês, todos os nossos telespectadores de Osasco e de mais 11 regiões aqui no entorno, e também pela internet. É um prazer falar com São Paulo, esse estado tão maravilhoso, promissor e que ajuda tanto a alavancar o Brasil. Senadora, uma das questões que são sempre citadas, que seria a transposição do Rio Tocantins ao São Francisco, enfim. Eu queria que a senhora falasse hoje qual a sua posição, porque em algumas vezes o candidato Ciro Gomes, candidato à presidência, ele não foi totalmente favorável, aliás, ele era favorável à transposição. Eu queria que a senhora desse a sua posição sobre isso. Com tranquilidade. Em primeiro lugar, água não se nega a ninguém. Ele é um bem natural, é um bem dos brasileiros e nós temos a obrigação de zelar desse bem. Nós temos 12% da água doce do planeta Terra e precisamos preservar nossas nascentes, as nossas matas ciliares e poder transpor, dividir essa água com todos os estados que têm necessidade, principalmente com relação ao Nordeste, que historicamente sofre com a seca. Ninguém tem nada contra. A única questão hoje, atual, é que com a mudança climática, o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, que estão no Tocantins, no meu estado, os dois rios estão com problemas seríssimos com relação a essa mudança e o aquecimento global. Então, nós estamos tendo uma diminuição nas chuvas, muito drásticas na região do Matopiba, e isso tem feito que os nossos reservatórios, inclusive das usinas hidrelétricas, estejam todos defasados. Então, o que nós estamos clamando neste momento é um tratamento inicial para o Rio Tocantins, que a gente possa resolver os problemas da baixa água, da baixa quantidade, do baixo volume de água no Tocantins, para que a gente possa transpor para os outros rios. Se isso fosse discutido há mais ou menos 5, 8 anos atrás, 10, não teria o que discutir, nós tínhamos água em abundância. Mas com essa diminuição das chuvas, nós estamos hoje, dos 5 rios maiores do Brasil, Araguaia e Tocantins estão dentro. Durante o período de seca, nós estamos passando a pé, andando dentro do rio, coisa que jamais era imaginada no passado. E a proposta de projeto de lei que foi colocado no Congresso e reprovado, não era para dividir água para quem não tem água, era apenas para fazer uma hidrovia, um transporte, e isso não tinha necessidade e nem urgência no momento em que os nossos 2 rios estão doentes. Muito bem. Me acompanha também nessa missão democrática o jornalista amigo da casa, apresentador também, às sextas-feiras do programa Fala a Verdade, o Nilson Martins. Nilson, muito obrigado pela participação. Eu me sinto honrado de estar ao lado da senadora. Bom dia, senadora. Bom dia, Nilson. Prazer é meu, todo meu. meu. Aqui em Osasco e a nossa TV Osasco. Senadora, a senhora falou de rios e eu vou citar o caso das estradas. O Brasil sempre bate recordes e recordes de soja, para transporte, mas fica sempre localizado em locais que realmente não tem a mínima condição de transporte, daquelas super carretas, em que sempre existe uma promessa, vamos fazer, vamos asfaltar, isso nunca acontece. O que pode ser feito de imediato para que se possa dar mais agilidade no transporte da soja, de outros produtos, como milho, por exemplo, e que dê mais lucro tanto para o produtor quanto para a própria União, né? Claro. Essa pergunta é bastante apropriada, Nilson, porque, na verdade, nós temos um Brasil muito grande e todo este Brasil de produção agropecuária desce para os portos de Santos, Paranaguá, São Francisco e Rio Grande. Mesmo os que estão acima
da média nacional, do paralelo 16, andam mais de 2.000 quilômetros. Então, uma grande solução rápida e emergencial seria melhorar o suporte dos portos da região norte, que são Itaqui, no Maranhão, Pecém e Suape, no Nordeste, Vila do Conde, no Pará, e Santana, no Amapá. Então, se nós pegássemos a metade da nossa produção, que já está acima do paralelo 16, e escoasse para os portos do norte, imagine quanto ia folgar as estradas e os portos de Santos, Paranaguá, enfim, os que eu mencionei agora há pouco. Então, os olhos do governo federal sempre estiveram direcionados para a região sul. Então, se nós dividirmos essa saída, vai melhorar para todo mundo. E, claro, ferrovia a médio e longo prazo é o nosso objetivo, e as hidrovias. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos têm um rio que se chama Mississippi, que transporta quase toda a produção exportável dos Estados Unidos. Nós, só acima do paralelo 16, nós temos o Amazonas, o Madeira, o Telespires Tapajós, o Araguaia, o Tocantins e o São Francisco. Nós temos 6 Mississippis que poderiam ser utilizados sem nenhuma dificuldade ambiental, preservando todos os nossos rios, mas barateando o custo de produção, porque os portos do norte, toda a produção sairia para a Ásia através do Canal do Panamá. E abaixo do paralelo 16, iria para os portos do sul, passando pelo Cabo da Boa Esperança, na África. Então, isso melhoraria muito a nossa posição. Senadora, a senhora como empresária também, pecuarista, enfim, em que essa experiência pela passagem no Executivo, como ministra da Dilma Rousseff, pela Ministério da Agricultura e Abastecimento, em que pode ajudar a senhora agora num eventual mandato como vice-presidente do Ciro Gomes? Olha, Paulo, eu vou te confessar que a agropecuária brasileira não dá quase trabalho nenhum. Ela é só não atrapalhar a agropecuária que ela sobrevive tranquilamente, de preferência sem o governo para incomodar. Mas se nós pudermos colaborar no sentido de duas coisas que eu observei muito no Ministério e que me assustaram. Eu, acostumada na iniciativa privada, presidindo uma entidade de classe, e às vezes não entendia por que as coisas não aconteciam no governo. Qualquer governo. Quando eu fui para o Ministério, eu fiquei chocada com a burocracia da máquina e a quantidade, o inchaço de pessoas e a falta de modernização da máquina pública. Isso me horrorizou. Aliás, isso ocupou a maior parte do meu tempo, que era justamente desburocratizar para que nós pudéssemos melhorar a vida dos produtores. No que diz respeito a registro de novos produtos, de novas marcas, que inclusive todas as bebidas, até cerveja, refrigerante, passam autorização pelo Ministério da Agricultura. E então, as autorizações de exportação das empresas, uma burocracia infernal, que não justifica. A burocracia foi feita e foi institucionalizada no Brasil e no mundo para ter minimamente uma isenção, para não tratar o Paulo melhor do que o Nilson. Então, a burocracia foi criada por uma boa causa, só que isso foi totalmente distorcido. E a burocracia, na verdade, não ajuda e não tira as preferências e os privilégios, e ao contrário, é uma carga enorme em cima de quem trabalha. Então, eu destaco essas duas questões. A máquina inchada, extremamente burocrática e invertida. Como assim? De todo o recurso do Ministério da Agricultura, 80% estava dentro da máquina e 20% para atividade fim. E foi pouco tempo, 1 ano e meio, nós conseguimos reverter essa situação, bem ao contrário, cheguei até 70-30, fazendo 70 ir para a ponta e 30 na gestão. E a outra coisa é que o Ministério era todo de papel, salas e salas, prédios e prédios alugados para colocar documento. E isso é o símbolo do atraso. E eu, em 100 dias, coloquei o Ministério todo eletrônico, todo informatizado, e hoje, graças a Deus, mantém nessa situação. Não consegui digitalizar o passado e o velho, mas, infelizmente, foi 1 ano e meio só, e teria que fazer licitação, contratação, não deu tempo. Então, esses pacotes velhos ainda estão lá, mas nós já estamos hoje com tudo digitalizado. Senadora, a grande surpresa da chapa Ciro Gomes e Cátia Abreu foi o Ciro Gomes falar sobre SPC. A quantidade de brasileiros que da TV há muito tempo tem o nome sujo e não consegue comprar nada porque tem essa barreira
e que não consegue saldar essa dívida. E ele surpreendeu a todos que tem a solução para que todos paguem o SPC. O governo financiaria isso? Eu só poderia explicar direito, porque o dinheiro vem de onde, como que vai pagar, não é de graça, vai ter que pagar depois. Na verdade, só para as pessoas terem uma noção do que significa isso, 63 milhões de pessoas com nome sujo no Brasil é exatamente a população da Itália. Então, imagina um país inteiro inviabilizado com toda a sua população com nome sujo. Então, no Brasil, isso significa de cada 4 brasileiros, 1 brasileiro está com o nome sujo. Se você contabilizar os familiares, a gente pode dizer que metade das famílias, metade dos brasileiros, contabilizando família, estão com o nome sujo. Então, qual é a curiosidade nisso? Alguma coisa está errada. Porque o povo brasileiro, todos nós sabemos, e não é oportunismo nem demagogia, o povo brasileiro é um povo honesto, um povo correto, e quanto mais humilde, mais simples, classe média, D e E, são os melhores para pagar. E não se sente bem ficar devendo. Não, é desmoralizado, é depressão, é humilhados. E todos os magazines, as grandes lojas de vendas no varejo de prestação, todos têm as pesquisas que as pessoas mais humildes são melhores para pagar, porque ela só tem o nome dela. Então, imagine o que significa isso na vida do povo brasileiro. Aqui em São Paulo, desses 63 milhões de brasileiros com nome sujo, quase 15 milhões estão em São Paulo. O que significa isso? 44%, quase a metade da população de São Paulo adulta está com nome sujo. Então, isso é inadmissível. Então, quando Ciro Gomes criou essa plataforma, na verdade ele estava pensando, claro que no bem-estar das famílias, porque elas vivem de prestação, o salário é muito pequeno, então elas se organizam em parcelas para poder dar um bem-estar e uma vida melhor para a sua família. E para a economia, porque se eu tenho em São Paulo 44% do povo adulto, das pessoas adultas sem comprar, então a loja não vende, ela demite ou diminui de tamanho. Portanto, lá atrás, a indústria que fabrica roupa, sapato, para de fabricar e emprega menos. Então, o consumo das famílias é um pilar importante para voltar a fazer o Brasil a crescer. E esse dinheiro não vai tirar do bolso do Tesouro e dar para o povo brasileiro. Não, não será assim. Até poderia dar, mas nós estamos em dificuldades e não temos condições agora de fazê-lo. Mas nós estamos calculando que o Serasa, ele já faz essa negociação em pequena escala. Chama o cidadão, mas ele quer que pague à vista. Então, é uma dívida de R$ 4.500, tirando multa e tirando os juros enormes e exorbitantes, essa dívida vai cair para 1.400. Mas hoje o Serasa quer que você pague de uma vez. Então, o governo vai financiar esses R$ 1.400 com os bancos públicos e vai virar uma prestação de R$ 40. E vai ter o aval solidário. Quantos meses seria esse pagamento? 36 meses. 36 vai meses, dar uma prestação, toda a dívida vai dar uma prestação de R$ 40. E a garantia disso? Porque essas pessoas não têm garantias, não têm lotes, não têm terrenos, não têm patrimônio. Será um aval solidário, que isso é conhecido no mundo inteiro. Então, imagine que num grupo de 10, um não pague a prestação naquele mês. É ínfimo o valor que os demais irão pagar. No outro mês, isso é compensado e todos vão conseguir pagar. Então, é uma forma simples. Bastou a inteligência e a vontade, o espírito público de Ciro para fazer. Olha, eu quero dar um dado para a senhora que não está em nenhum compêndio, não está aí nas pesquisas. Eu sou, além de dirigir aqui a TV Osasco, eu sou comerciante varejista. Eu digo para a senhora com toda certeza, pobre não gosta de dar calote. Não gosta. É impressionante, quem paga bem é pobre. Né? As pessoas que têm uma dificuldade. Agora, o rico não tem mais problemas aí. Porque, veja bem, Paulo, vamos dar o exemplo de um produtor rural, que é uma categoria que eu defendo muito. Quando nós vamos tomar financiamento em banco, nós temos uma propriedade rural para dar de garantia. Então, mesmo que a gente não gosta de ficar com o nome sujo, a empresa, a fazenda penhorada, mas de qualquer sorte, não é o nome pessoal que está ali, é a propriedade rural que está em risco. Então, quando tem dificuldade, porque não choveu, porque o preço baixou, a gente vai e negocia, mas é o patrimônio que está. E as pessoas mais humildes e simples, de classe média, D e E, é só o nome dela que fica lá.
Então o nome dela vai para aquela lista suja e o nome fica exposto. E a cobrança 24 horas. Então as pessoas que não têm patrimônio, elas pagam em dias porque o patrimônio é o CPF. E elas vivem de prestação. Compra um liquidificador, compra um micro-ondas, uma geladeira nova, enfim, é para viver, é para conforto das famílias. E graças a Deus que eles compram, porque assim nós geramos mais emprego. Hoje saiu uma nova pesquisa, você deve ter visto, né, do Banco BTG, e o Ciro Gomes continua empatado com o Haddad, né? Na outra pesquisa já estava, continua, cresceu, e eu gostaria de saber da senhora como vai ser daqui para frente. São 20 e poucos dias só que resta para a campanha, e passa muito, muito, muito rápido. Quais seriam as modificações agora de reta final para a campanha do Ciro Gomes para ele chegar no segundo turno? Olha, Nilson, nós confiamos muito no bom senso do povo brasileiro e nós não vamos estar errados, não, nós não estamos equivocados. O que ocorre? Nesses últimos 4 anos, nós tivemos um acirramento e uma animosidade muito forte depois da eleição da presidente Dilma, que concorreu com Aécio Neves. Todo mundo de lá para cá sabe, a Dilma saiu eleita com imagem de derrotada, o Aécio saiu perdedor, derrotado, com imagem de quem ganhou. O que foi que aconteceu então? Aconteceu que a população ficou muito dividida e muito revoltada, e aquele tal de fla-flu, nós e eles, coxinha e mortadela, esquerda e direita, e isso não virou só uma discussão superficial, isso se aprofundou de uma tal gravidade que hoje nas redes sociais a gente vê a truculência e a violência das brigas, que a gente não via isso no povo brasileiro mais. Então nós estamos novamente com uma oportunidade de pacificar o país. E o que está acontecendo? Por que Ciro Gomes tem um tempo de televisão desse tamanhozinho e está crescendo, tem uma resiliência e uma força? Imagine se ele tivesse 1 minuto. E todos trabalharam para ele não ter tempo de televisão, tanto o PT como Michel Temer, para despejar o horário de televisão no PT e no PSDB. Senadora, falando em tempo, nós vamos manter a equidade de todos os candidatos que vêm aqui, são os 17 minutos. Nós vamos encerrar essa participação aqui na TV Osasco, mas vamos continuar aí no Facebook. Você pode acompanhar conosco nas nossas redes sociais, no www.tvosasco.com.br ou no Facebook.com/TV Osasco. Continuamos essa transmissão por mais um tempo aqui com a senadora. Por favor, e vão lá assistir o restante da resposta, que é muito importante. Obrigada, Paulo. Muito bem, ficamos por aqui então. Você continua nos assistindo nas redes sociais. Até mais. Obrigado, senadora, pela vinda. Eu que agradeço a todos, um grande abraço, e com certeza o Brasil sairá vitorioso com um comportamento de centro, com uma mediação mais importante e pacificadora. Ok, voltamos então. Continuamos essa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, pelas redes sociais da TV Osasco. Uma alegria muito grande estarmos recebendo a senadora Cátia Abreu. Eu estou aqui junto com o meu amigo jornalista Nilson Martins, que temos a alegria de receber uma pessoa que sabe bem o que o povo precisa, porque a senhora acaba atuando, senadora, nas duas pontas, como empresária, como pecuarista, e também tem uma sensibilidade muito grande do que o povo precisa. A respeito das... a senhora hoje está no PDT, que é um partido mais à esquerda, vamos dizer assim, se é que dá para a gente falar em ideologia, mas vamos dizer que é um pensamento liberal, um pensamento mais socialista, né? Mais preocupado com as pessoas, com a sociedade. Como a senhora enxerga as invasões de terra no campo, enfim, de uma maneira geral? Nós devemos fugir sempre, na minha opinião, modesta opinião, do radicalismo, do preconceito exacerbado, tanto de conservadores radicais, como também pessoas da esquerda radical. Tudo que foge para o preconceito e o radicalismo, ele, na verdade, não é uma atitude inteligente. Quando você se organiza mais ao centro, as ideias todas são boas. Tem ideias boas do lado na margem centro-esquerda, na margem centro-direita. Não existe só uma unidade boa para o país. Não, nós estamos falando de seres humanos, de pessoas que pensam, de pessoas que realizam, e que ambos podem dar contribuições maravilhosas ao país. E é isso que Ciro Gomes pretende fazer. Chega de briga de esquerda e direita.
Cada um fique no seu canto, faça as discussões que são maravilhosas, filosóficas, ideológicas, nas universidades, que nós damos todo o valor. Agora, para trabalhar, arregaçar as mangas, a ideia boa da esquerda, vamos pôr em prática, a ideia boa da direita, vamos colocar em prática, porque o foco das pessoas é o bem-estar delas. Nós temos 13 milhões de desempregados, 35 milhões de pessoas na informalidade, carregando suas sacolas no meio da calçada para poder vender, para levar o arroz com feijão para casa. Nós temos 63 milhões de pessoas com nome sujo. Então, é isso que importa. Essa guerra de direita e esquerda, isso não vai levar ninguém a lugar algum. Com relação às invasões que você me perguntou, eu tenho toda a tranquilidade. Quem é que está direcionado ao centro, que seja centro-esquerda ou centro-direita, que vai aplaudir a baderna, que vai aplaudir a insegurança jurídica, que vai aplaudir o ferimento ao direito de propriedade que está na Constituição como cláusula pétrea. Agora, o que nós podemos fazer? Cátia Abreu, você é contra a reforma agrária? Absolutamente. Se eu sou uma mulher do campo, da roça, eu sou da roça. Além de psicóloga, eu me formei em psicologia, mas sou uma mulher do campo. Se eu tenho sonho com a propriedade rural, por que eu vou condenar uma pessoa humilde e simples que tem o desejo de ter seu pedacinho de terra? Seria muito egoísta e desumano da minha parte. Agora, reforma agrária é uma política pública que você tem que reservar recursos no orçamento, comprar essas terras, assentar as pessoas vocacionadas e, o mais importante, dar estrutura de produção. Não adianta jogar essas pessoas lá na terra e achar que está tudo resolvido. Começar agora os seus problemas depois que entra para a terra, né? Exato. Precisa arar a terra, precisa de fertilizantes, precisa de tecnologia. Então, eu adoro a produção agropecuária e todos os produtores, pequenos, médios e grandes, são importantes para o país. Nós somos grandes demais para brigar por causa de terras. Isso é uma coisa muito primitiva. Uhum. Agora, invasões, quer seja de propriedade rural ou de prédio público urbano, eu sou contra, porque depois da Bíblia, porque eu sou cristã, depois da Bíblia, o livro mais importante para mim é a Constituição. Eu vou continuar naquela pergunta que eu fiz, que nós estamos interrompidos porque teve que parar, né, no tempo da TV a cabo. Então eu perguntei para a senhora sobre os poucos dias de campanha que restam e se vai ter alguma mudança nesse ritmo de campanha até o final para que o Ciro Gomes consiga ir para o segundo turno. Nilson, eu estava dizendo que eu confio muito no bom senso do povo brasileiro. Muitas pessoas, boa parte dos brasileiros, queria muito que o Lula fosse presidente. Eu tenho o maior respeito por isso. Ele, de fato, é um grande líder deste país, um líder de massa, um líder do povo. E nós temos que reconhecer que se ele tem essa liderança, porque coisa boa ele fez para as pessoas mais humildes. Quem negar isso está negando a realidade. Os erros cometidos, claro que houveram erros cometidos, mas nós temos que reconhecer o que ele fez pela população. E, de outro lado, nós temos aqueles muito raivosos com relação à esquerda, que acha que o PT facilitou para as invasões, para as demarcações de terras indígenas. E o Bolsonaro, por sua vez, vem verbalizando esse radicalismo e vem produzindo matéria-prima pura para a fábrica de ódio. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. O Bolsonaro, com todo o respeito, que tem o seu filão, que tem uma boa representação e desejo de voto, eu tenho o maior respeito pela população. Agora, nós não podemos permitir que uma fragilidade emocional do eleitor, que está apavorado com a violência, com razão. Tem gente que mora num prédio, no 20º andar, e tem medo. Imagine quem mora numa favela, quem mora numa casa no chão, como que está vivendo, que não tem segurança, que não tem como colocar imagem de câmeras, que não tem o sistema de choque para poder cercar sua casa, são pessoas pobres. Então estão vivendo um terror. E o Bolsonaro tem cometido, na minha opinião, um grave erro, que é dar solução simples para problemas complexos. Então a população que está tão fragilizada assiste, nós vamos acabar com a marginalizada e matando bandido. Se assim fosse, nos Estados Unidos tem pena de morte. E por que lá ainda tem crime organizado? Então, é um problema muito mais complexo. Não significa passar a mãozinha na cabeça de bandido, não. Ninguém vai fazer isso. Bandido de alta periculosidade tem que ser tratado à altura, certo? Com penitenciárias federais, com crime organizado sendo fiscalizado pela Polícia Federal e não entregues para a Polícia Militar desequipada como está hoje em todo o Brasil. A senhora é a favor que o preso trabalhe?
100%, já disse isso ao Ciro Gomes e ele concorda plenamente, por vários motivos. Primeiro, que nós não somos obrigados a sustentar quem cometeu o crime, nós aqui, muitos brasileiros passando fome. Esse é o primeiro ponto. Segundo, importantíssimo, para socializar esse condenado. As pesquisas mostram que 80% do preso que sai da cadeia volta. Então, colocar o preso para trabalhar e dar profissão a ele, Exatamente. qualificação profissional, significa que é menos violência que vai sair lá de dentro. Então, nós vamos estar fazendo um bem, não só para o preso e a sua família, mas para toda a sociedade brasileira. E trabalho, gente, trabalho dignifica o homem. Está na Bíblia isso é bíblico e cristão, que todos precisam ter o seu trabalho e a sua dignidade. A pessoa pode receber, diminuir a sua pena, pode mandar um dinheirinho para casa, para sua família. Então, é o jogo do ganha-ganha, se o preso trabalhar. Então, eu quero dizer a todos os brasileiros, enfim, finalizando a sua resposta, que eu confio no bom senso de todos. Uma vitória do Haddad ou do Bolsonaro, nós poderemos ter um conflito muito mais acirrado. Não estou aqui fazendo terrorismo, pregando terror, que eu não sou mulher de fazer isso. Eu sou mãe, sou avó, sou mulher e gosto da paz. Então, eu acho que nesse momento, para a circunstância que o Brasil vive, para o estado emocional que o brasileiro está hoje, de muito acirramento e de muito litígio, eu penso que Ciro Gomes não é melhor do que um e de outro, mas está em melhor condição de unir o país. Por isso que no segundo turno ele ganha de todo mundo. Ele ganha do Haddad, ele ganha do Bolsonaro. Por quê? Porque ele tem voto dos eleitores do Haddad no segundo turno e tem votos do eleitor do Alckmin, do Álvaro Dias, do Bolsonaro, porque enxergam nele um cidadão firme, que tem autoridade, que tem autenticidade, que não fica só dando um risinho de Mona Lisa para agradar eleitor. Ciro não é um subserviente omisso. Ele é um homem forte, valente. E a vice não fica atrás, hein? Eu também sou. A senhora é pavio curto igual ele ou não? Não, nós temos pavio curto, sabe para quê? Isso eu tenho mesmo. Para injustiça, corrupção, privilégio. Eu tenho muita raiva disso. Né? Você vê num posto de saúde, eu vim aqui conhecer quando o prefeito Jorge Lapas estava na administração anterior, eu saí lá do Tocantins, sem nem ele saber, eu não conhecia Jorge Lapas, e vim aqui conhecer o seu sistema de escolha de crianças humildes e pobres para as creches. Porque no interior desse Brasil, a escolha é política. O vereador indica, o deputado indica. Tudo com QI. Tudo com QI. E aqui o Lapas fez uma coisa interessantíssima. Ele nem sabia que eu tinha vindo aqui, contei para ele hoje. Eu vim aqui conhecer porque é um sistema tão perfeito e centralizado que, primeiro, crianças pobres. Segundo, crianças que estão sob risco. Né? Então, analisa toda a situação, não é uma filinha só, analisa toda a questão social. E é isso que o Brasil precisa, tirar privilégios, tirar essa arma da mão dos políticos de escolher eleitores seus para ser atendido na saúde, na creche, na educação. Então, para isso, Ciro Gomes e Cátia Abreu serão muito valentes. Aliás, na época, quem era a secretária de Educação, salvo engano, Nilson, me corrija se eu estiver errado, mas era a doutora Régia, que é a nossa amiga também, que era secretária de Educação do município, que também tocou esse projeto muito à frente. Mas, com certeza, com muita competência que ela fez isso. E é uma mulher, né, gente? Não é por nada não, mas senadora, a gente tem que reconhecer. E ela é candidata também a deputada. Nós temos a TV Osasco tem posições muito progressistas e nós temos, por exemplo, o nosso apoiador mais antigo aqui da TV Osasco exatamente o Sindicato dos Metalúrgicos aqui da cidade. O Jorginho, quero mandar um abração para o Jorginho, presidente lá do PDT, o Cavalo, que faz parte, enfim, o pessoal que apoiam essas questões das TVs públicas não governamental, que é o caso da TV Osasco. E a senhora falava há pouco, né, do trabalho também que o seu suplente está fazendo. Queria que a senhora comentasse também sobre as TVs comunitárias. Então, para você ter uma ideia, eu sou PDT, o meu suplente, meu primeiro suplente é Donizete Nogueira do PT. E nós nos damos muito bem. Eu estive no Ministério 1 ano e meio, ele assumiu o Senado e protocolou esse projeto de lei maravilhoso, entre outros, que justamente dá viabilidade econômica para as rádios comunitárias e que é perfeitamente possível e é similar com as TVs comunitárias, que tem uma utilidade extraordinária para a população. É uma TV
educativa e que leva consciência política às pessoas. Então não pode sobreviver do vento. Então nós precisamos mudar esse formato para que vocês possam fazer um melhor trabalho. Quero parabenizar o Sindicato dos Metalúrgicos por isso, através do nosso amigo Cavalo, um nome carinhoso. Não é porque ele é duro ou muito forte, não, é apenas um apelido carinhoso. Então, o Cavalo e todos os metalúrgicos, eu tenho o maior respeito pelo apoio que vocês têm sempre dado à esquerda, ao presidente Lula. Haddad não é Lula. Se Lula não pode, vocês podem ter certeza que Ciro Gomes é o que vai continuar dando as garantias que nós já tivemos até hoje. Nós não podemos perder essas garantias sociais. E isso eu tenho certeza que o centro-direita pensa igual. Ninguém quer atingir o trabalhador, ninguém quer atingir o SUS, ninguém quer atingir a universidade pública. Tudo isso é importante para o país. Então, eu gostaria de conclamar o povo de São Paulo, aos nossos queridos paulistas, para que a gente possa refletir sobre essa unidade nacional. Senadora, nós combinamos, a senhora e eu, que deixar as nossas assessorias loucas, né? Porque a senhora queria ficar falando, eu também, mas chegou, infelizmente... Mas eu tenho um tema muito importante, se der mais 2 minutinhos para ela responder, então, Previdência. Minutinho, Nilson, 1 minutinho, que as assessorias estão brigando aqui comigo. Então vai, manda a pergunta e vamos terminar. Sobre a reforma da Previdência. Ciro Gomes eleito, ele modifica o que está aí ou vai continuar do jeito que foi feito? Não. No governo Temer? Não. No governo Ciro Gomes vai ser completamente diferente. Hoje, a Previdência, ela é de repartição. Todos nós contribuímos para o mesmo bolo e depois esse dinheiro, tudo junto, ninguém tem dono ali dentro. A Previdência é que é a dona desse dinheiro. Não tem CPF, não sabe se foi eu, se foi você... Um saco só, vamos assim dizer. E dali sai para pagar as aposentadorias das pessoas. Ciro quer fazer uma transição para o sistema de capitalização. O que significa isso? Cada contribuição que nós vamos dar vai ficar focado no nosso CPF para que a gente receba a aposentadoria que nós contribuímos de fato. Agora, nós temos uma transição, porque tem gente aposentada e nós não podemos fazer de uma vez só essa mudança para capitalização. Por quê? Nós precisamos fazer um cálculo atuarial e ir transferindo e mudando de sistema aos poucos. Então, em tantos anos, nós vamos estar com essa modificação. Esse é o grande lance, é a grande jogada que agora os outros candidatos concorrentes estão tudo copiando. E a questão da idade, nós ainda estamos estudando por conta em cima do aumento da expectativa de vida do brasileiro, que foi a maior expectativa mundial. Mas nós também temos casos diferentes, como, por exemplo, um produtor rural, um trabalhador rural, vamos assim dizer, urbano e um rural, com a mesma idade, de 50 anos, se você olhar para o trabalhador rural de 50, você vai dar para ele mais de 60 anos por conta do sofrimento, do sol e da chuva, de um trabalho muito duro. E um trabalhador de 50 anos, urbano, se você olhar para ele, você pode até dar 45 anos para ele, porque ele está muito melhor aparentemente. Então nós não vamos tratar os desiguais de forma igual, nós faremos uma diferença. Senadora, quero agradecer muito a sua vinda aqui, estamos muito honrados e vamos então deixar os últimos segundinhos aí para a sua despedida do nosso público. Eu gostaria de me dirigir às mulheres do país. Eu nunca tive a oportunidade de ser uma grande feminista. Admiro o trabalho de todas elas que nos defende há anos. O meu setor sempre foi muito masculino, agropecuária, fiquei viúva com 25 anos e comecei nessa luta. Mas quero dizer a todas as mulheres, feministas ou não, que Ciro Gomes ganhando as eleições, quem vai assumir a vice-presidência da República não será Cátia Regina de Abreu apenas, mas todas as mulheres do Brasil. Aquelas que são estupradas, violentadas, agredidas moralmente e fisicamente e aquelas que estão ganhando 25% a menos do que os homens na mesma profissão e na mesma categoria. Quero ser uma embaixadora forte, atuante, para que nós, de fato, possamos alcançar um nível de civilização elevado. E um país que não trata bem as suas mulheres não pode ser considerado um país civilizado. Contem comigo, meninas, nós vamos à luta. Muito obrigado, senadora. Obrigado, Nilson Martins. Telespectador, nosso muito obrigado. E continue na nossa programação. Daqui a pouquinho, TV Secor. Não saia daí. Um abraço a todos. Até mais.